A todos, bem-vindo ao nosso KPMG Risk Journey de 2022. Estamos aqui, eu, Diogo Dias, sou sócio responsável pela área de Risk Advisory Solutions na KPMG do Brasil, e o Lúcio Anacleto, aqui o meu sócio responsável por Financial Risk Management. Assim como nos outros eventos no ano passado, eu e o Lúcio vamos aqui ter o prazer de apresentar para vocês os temas relevantes para a nossa área de GRC. Hoje o tema super relevante que a gente vai falar é de ESG, mas a gente quer colocar um pouquinho de foco de qual que é a conexão que a gente tem com as áreas de governança, riscos e compliance. Então, a gente até pediu para o time aqui, né, Lúcio? A gente tem poucos slides, porque a gente quer bastante espaço para perguntas, e a gente pediu para colocar exatamente para quem reporta, quais as funções, em que momento esses times têm que ser envolvidos na jornada ESG, né? Então, nós vamos ter aqui a Neumara e o Sebastião falando um pouquinho de toda a jornada e qual que é a interação e responsabilidades desse time. Nós estamos aqui no nosso quarto webcast deste ano, né? Já tivemos aqui no primeiro dia o Sidney Ito falando de gerenciamento de riscos, o Emerson Mello e a Carolina falando um pouquinho do perfil do fraudador, uma pesquisa que nós tivemos no Brasil, né? Tivemos semana passada falando um pouquinho de resiliência operacional na era digital, o Linhares e o Leandro. E hoje a gente vai ter o prazer aqui de ter a Neumara, a nossa sócia responsável por ESG na KPMG do Brasil, e o Sebastião, responsável pela área de governança corporativa no Brasil também. Eles vão falar aqui um pouquinho para a gente. Nesta semana, ainda na quinta-feira, às 5h30, a gente vai falar um pouquinho de auditoria interna, né, as mudanças que a gente está vendo na auditoria interna. Fernando Lage, que é o nosso líder da área, com a Camila, vão falar um pouquinho como a gente está vendo esse mercado. Semana que vem, temos aí Open Finance, né? O Balsi fala um pouquinho com o Africani. O Africani traz aqui, né, Lúcio, um pouquinho do viagem muito tecnologia, né? Que é o background dele, né? O Balsi, os super cálculos dele que a gente sempre vê que ele tá fazendo as discussões. Então aqui vamos falar como que eles estão vendo esse mercado. Também na semana que vem nós vamos ter aqui desafios do GRC no processo de IPO. A gente teve muito IPOs no ano passado, deu uma reduzida esse ano, mas qual é a função das áreas de riscos e compliance das organizações nesse processo de IPO, né? As empresas que fazem o IPO em Nova York, elas têm regras mais claras, mas não deixa de ser muito relevante também a participação dessas áreas aqui no IPOs nas empresas brasileiras. Dia 17, a gente vai falar um pouquinho de inovação, e aqui o Coutinho, que é o nosso sócio responsável por advisory e também que toca a área de gerenciamento de riscos na KPMG, vai falar um pouquinho com o Oliver, que é o nosso líder de inovação, como que eles estão repensando a parte de refazer os projetos de gerenciamento de riscos e como que você coloca inovação nesse tema, né? Então, eu sei que este tema específico a gente vai ter alguma coisa diferente nesse dia. Dia 21, a gente vai responder que todo o webcast aqui a gente tem perguntas de maturidade, a gente não consegue fugir da maturidade das empresas, em que momento elas têm que criar algum tipo de estrutura, né, e como elas devem começar. Então, a gente vai ter um dia só para falar de maturidade das funções de GRC. Vamos ter a Renata e a Patrícia aqui, que são duas especialistas no tema. E para fechar, o outro tema do momento, com o de hoje também, que é Cybersecurity, né, o Leandro aqui, junto com a Samara, vai trazer aqui as considerações que a KPMG tem para o ano de 22. Né? A gente está vendo que migrou muito as investigações, análises, tudo foram para a cibersegurança. Então, o Leandro vai falar um pouquinho como a KPMG está vendo esse mercado. Esse QR Code, pessoal, se voltar um pouquinho, por favor, o QR Code que está na agenda aqui, você consegue se cadastrar no evento se você não se cadastrou ainda, tá? A gente vai mostrar no finalzinho também, de novo, se você não teve oportunidade de se inscrever ainda, né? A pergunta que a gente sempre tem é sobre os nossos webcasts passados. A gente tem neste QR Code aqui, vamos dar um tempinho para eles olharem o QR Code. Então, a gente tem aqui as apresentações passadas, né? Estão todas aqui já, né? Então, a gente demora mais uns 2 dias para subir a de hoje. Esse QR Code vai estar disponível também com todas as apresentações. Dito isso, eu queria chamar aqui a Neumara e o Sebastião. Já apresentei os dois. Sebastião e Neumara, muito obrigado pelo tempo. Bem-vindos. Boa tarde, Oi, obrigado. Diogo. Prazer é nosso. Vamos lá. Prazer é nosso. Tudo bom, Diogo? Meu querido sócio, parceiro Sebastião e Lúcio. Bom, vamos lá.
Sebastião, aqui vamos nós, né? De novo, Vamos falando lá, para mais sobre um. ESG. Vou começar, tá? Combinado. Então, vamos lá. Então, esse slide, na verdade, a gente sempre começa falando um pouco o que é ESG, né? Considerando que a gente tem aí na audiência profissionais de várias áreas, com vários níveis de experiência com essa agenda, tanto na agenda ESG quanto na agenda de riscos. Então, é bom a gente começar aqui falando de ESG. A agenda ESG, né, está representada aqui no meio desse slide, então é sempre bom a gente lembrar que ela tem dois lados, né? Ela tem um lado que é como a empresa, através das suas atividades cotidianas, dos negócios, impactam o planeta e a sociedade. E depois, claro, como esse contexto, né, as mudanças climáticas, as grandes questões sociais impactam o negócio. Então, quando a gente está falando da agenda ESG, a gente está olhando esses dois lados. Né? Então, a gente também, às vezes, também fala da agenda interna ESG, o que a empresa faz dentro, né, dos seus limites, e o que ela faz, então, além dos seus limites, em toda a sua cadeia de valor. Né? Mas sempre a gente tem que estar olhando, de qualquer forma, para esses dois grandes componentes. Essa agenda hoje ela é impulsionada principalmente, né, por regulamentação, novas regras, né, no jogo dos negócios. Então, para empresas listadas, às vezes mais óbvias do que para empresas que não são listadas, mas toda a regulamentação em torno dessa agenda ela vai crescendo. Outro driver são os impactos reais, né, do clima, da sociedade, de vários desafios que o contexto dos negócios vai apresentando em relação a temas ambientais, sociais e de governança, ética, transparência, e também aspectos relacionados a custos e oportunidades. E aí a gente está falando tanto quanto vai ficando mais caro, né, conseguir rodar os negócios sem entender o impacto das questões ambientais, sociais, de governança ou de ética sobre o negócio, mas também vai ficando cada vez mais, digamos, frágil a capacidade da empresa de entender, de ler essas oportunidades aí no seu contexto. Então, esses são os grandes drivers aí dessa agenda de sustentabilidade, né, e de ESG, que é como a gente traduz os temas da sustentabilidade nos negócios atualmente, são aí o que empurra essa agenda, toda essa conversa. A KPMG, claro, reage a tudo isso oferecendo uma série de serviços, né, que a gente vai falar um pouquinho mais deles hoje, desde diagnóstico, estratégias roadmap, pensar nas questões do data intelligence, como é que a gente usa os dados para ajudar a gente a fazer uma gestão de qualidade, né, das oportunidades, aí dos riscos. A gente também fala de inovação, né, as inovações necessárias para que a empresa se adapte a essa nova agenda, né, faça a transição para essa economia que tem grandes drivers sociais, ambientais e éticos. A gente vai falar de implementação de projetos, de KPIs, de avaliação de riscos em geral. Quando a gente fala dos nossos serviços em ESG, a gente tem um outro slide onde a gente detalha isso no formato de uma jornada. Próximo slide, por favor. Então, quem for lá no nosso site, ó, lá o ISG na KPMG Brasil, né, vai achar lá um filminho, uma série de materiais e vai achar essa descrição da jornada ISG. Então, eu vou falar um pouquinho dela e depois a gente vai ver os riscos associados a cada pedaço dessa jornada. A jornada ESG, sempre tem esses elementos, quase que independentemente do nível de experiência de uma empresa, né? Então, a gente começa com uma avaliação, o diagnóstico, ou muitos falam sobre o Maturity Assessment, né? ESG Maturity Assessment, que é o nome de uma metodologia, mas a gente sempre começa com uma foto, né? Qual é a situação atual da empresa em relação à agenda ESG? E como referência, a gente usa aí as referências nacionais, internacionais ou setoriais para aquela empresa, né? Além de benchmarking e tudo isso para fazer uma avaliação que pode ser das operações principais, pode ser de toda a cadeia, quer dizer, pode incluir uma avaliação da cadeia de fornecedores e pode também ser sobre um aspecto específico, por exemplo, direitos humanos ou a questão de emissões, né, que é o tema quente do momento depois da COP26. Mas sempre a gente começa essa jornada e a gente recomenda a nossos clientes a começarem essa jornada olhando qual é a situação atual, entendendo, né, a relação do negócio com os aspectos ESG e como é que a empresa está lidando com isso. Então, quem é especialista em risco já deve ter um monte de risco
pulando aí, então isso se relaciona com isso e com aquilo, mas é o momento que a gente tira a foto. Depois a gente passa para o momento onde a gente discute com o cliente, com a empresa, qual é o propósito da empresa e até onde ela quer ir, né? O apetite, onde é que ela quer estar com a agenda ESG, como isso se conecta com a sua estratégia de negócio, digamos, daqui a 2, 3 anos. Então, como a gente sabe onde estava e onde a empresa quer chegar, a gente começa então a discutir a estratégia, né? Que é o caminho para chegar nesse lugar. Depois a gente passa por um momento de avaliação, depois que isso está decidido. Então, qual é a transformação, né, que a empresa tem que passar, ou seja, quais são os treinamentos, as novas habilidades, as novas soluções digitais, né, o que vai ajudar essa empresa nesse caminho. Depois a gente começa, então, a acompanhar uma fase de implementação de projetos, né, que foram definidos pelos passos anteriores, a discutir como que mede tudo isso, como que se relata e comunica, né, quais são os estándares a serem seguidos ou não, né, mas como é que essa comunicação chega aos stakeholders. E, finalmente, a gente vai falar de uma asseguração, né, para validar essas informações que estão sendo acompanhadas e publicadas pela empresa. Isso é uma jornada ESG, né? E aí, o que a gente queria conversar com vocês hoje, eu e o Sebastião, é quais são os riscos associados a essa jornada. Certo, Sebastião? Então vamos lá. Vamos começar a olhar pedacinho por Tá. pedacinho aí. Vamos ver o próximo slide. Próximo slide, desculpa. Ele simplificado. Olha lá. Então vamos dar uma olhada. Então, quais são os riscos, se vocês pensarem, né? Se a gente pensar junto, quais são os riscos associados à fase diagnóstica? O que acontece em relação ao tema riscos nessa fase, né? E a gente colocou ele aqui junto com o ESG Estratégia e Posicionamento, né, a criação da visão em ESG, porque esses dois passos eles andam muito juntos, né? Descobrir onde estamos e onde queremos chegar. Então, você quer começar, Sebastião? Se eu vou falando aqui, você vai entrando. Não, vamos lá. Falar um pouquinho talvez aqui do diagnóstico. Primeiro, boa tarde a todos. Um prazer aí estar com vocês. Aqui a ideia é a gente debater um pouquinho, como a Neumara falou, cada um dos tópicos, né? E eu queria falar um pouquinho, talvez, sobre o principal, na minha avaliação. Eu acho que tem dois itens principais quando a gente fala de jornada integrada de ESG, né? Para mim, o primeiro é o propósito e engajamento genuíno. Então, na fase de diagnóstico, acho que a principal tarefa, a principal missão é nós avaliarmos, né, e aí todos nós, qual é a conexão que existe entre o propósito da empresa, e aqui eu vou falar de propósito e muitas vezes se confunde até com algum slogan comercial, com um posicionamento de marca, mas aqui é qual que é o propósito mesmo, qual que é a existência. Então, como a Neumara bem disse na conceituação, o ESG é uma construção de uma jornada de gestão num médio e longo prazo para resolver um problema real aí da sociedade ou do planeta. Então, o propósito da empresa precisa estar conectado exatamente com essa resolução de um problema real da sociedade ou do planeta. Então, e esse propósito precisa estar conectado com o engajamento genuíno aí da administração, né? Porque o segundo fator para mim mais importante dessa jornada ser de sucesso e não ser considerada aí como um greenwashing ou como um social washing é que a alta liderança das empresas elas estejam efetivamente engajadas aí com esse propósito, com essa resolução desse problema da sociedade e do planeta. E aqui acho que por um motivo óbvio, né? Então, toda vez que eu me deparo com essa situação, é porque na alta liderança é onde estão sentados aqueles que vão tomar as principais decisões de investimento de tempo, de investimento de recurso, de pessoas, de estruturas e assim por diante. Então, se você de partida não tem uma definição de um propósito e você não tem a alta administração, a liderança, os donos efetivamente engajados com esse tal do capitalismo sustentável, né, de você ter um propósito por trás do lucro, muito dificilmente você vai caminhar aí nessa jornada, né? E a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais para frente. A governança, para mim, é o fator, é o vetor de integração aí em tudo que se fala das questões de meio ambiente e de social, né? Sem a governança, de novo, eu acho que muito dificilmente as empresas vão conseguir navegar nessa jornada com sucesso.
Então, acho que essa é a primeira questão. Nessa fase do diagnóstico, você tem também os eventuais riscos de não compliance, riscos regulatórios, riscos de eventualmente você não. Compliance é um pilar de ESG, né? Acho que esse aqui é um outro parênteses importante. A gente fala bastante de compliance, super importante nessa jornada, mas ele é apenas um componente dentro de uma jornada mais ampla aí de integração, né? E riscos reputacionais. Acho que, por que isso aqui é importante, né? O ESG, para nós aqui da KPMG, ele muitas vezes transcendem até cláusulas contratuais ou obrigações contratuais que as companhias eventualmente tenham. A gente tem vários exemplos recentes, né, onde, principalmente, né, na cadeia de fornecedores, e aqui para mim eu acho essa avaliação talvez que mais materializa toda essa discussão de ESG, que a gente escuta muito no mercado de que o ESG é só para as grandes corporações, né? E aqui eu acho que existe um ledo engano, porque quando você olha, talvez, é lógico que num primeiro momento, talvez o impacto e a pressão ela vem ocorrendo sobre as grandes instituições, até por motivos óbvios, né, econômico, tamanho e poder, porque essas vão ser as empresas que eventualmente, se não endereçarem essas questões de ESG, a gente vai deixar muita coisa pelo caminho e muita coisa sem fazer, porque são as que talvez tenham a maior capacidade financeira pelo seu tamanho de tomar essa agenda com propriedade. Mas como que ela afeta as empresas menores também? Para mim, a conexão aqui com o risco reputacional, pelos exemplos que a gente comentou. Então, de ser maior do que cláusulas contratuais, né? Eventualmente, a relação que você tem que ter com a sua cadeia de fornecedores ou com os seus prestadores de serviços, ele acabam importando muito na ponta, porque em qualquer evento ruim que você tenha eventualmente relacionado a ESG, essa questão reputacional vai direto para a companhia, né? E quando a gente pega a velocidade, né, que a gente tem hoje com internet e a influência de redes sociais, as informações elas são disseminadas de forma bastante célere. Então, aquilo que você faz para o bem reverbera de forma positiva, mas aquilo que você não faz ou deixa de fazer, ele também tem um efeito destrutivo ou um efeito reputacional negativo bastante rápido e bastante ruim. Então, essa primeira fase desse diagnóstico, né, complementando o que a Neumara falou, é mais nesse sentido, esse risco de partida você ter desconexão, né, entre propósito e você não ter um engajamento genuíno da alta liderança, você não capturar todos os riscos de não compliance e você eventualmente menosprezar ou deixar de considerar todos os riscos reputacionais aí por trás dessa agenda de ESG. É bem legal você ter falado isso mais detalhadamente, até porque o diagnóstico, como eu falei antes, ele pode ter, né, um escopo muito amplo. Então, a gente pode fazer um diagnóstico que inclui, por exemplo, a cadeia de fornecedores, então aparecem outros riscos nesse diagnóstico, né, nesse mapeamento. Ou a gente faz um diagnóstico específico em relação a riscos das mudanças climáticas sobre o negócio, então vão aparecer outros riscos. Então, é claro que aqui é um pequeno resumo, mas lembrando que essa foto ela pode ser tirada de formas diferentes e ela então vai ajudar o cliente e a gente também, né, a entender os vários riscos relacionados com a agenda ESG que se conectam aí com esse negócio. Então, vou continuar mais um pouquinho, Sebastião. Vamos falar um pouco da estratégia, né? Vamos lá? Então, como o Sebastião já falou isso, né? Diagnóstico e a estratégia, eles são instrumentos importantes, né, para quem está sentado num conselho, numa empresa que tem um conselho, para quem está sentado na cadeira de um executivo, de uma executiva, e também para os gestores. Então, aqui, como eu falei, essa foto ajuda a perceber várias coisas que estão acontecendo dentro da operação, dentro da gestão, na cabeça, né, na visão da liderança. O que nos leva, então, a essa pergunta, mas tudo bem, aqui estamos, para onde vamos, né? Que é uma pergunta típica para a liderança, né? A liderança da empresa que decide qual é o apetite para onde vamos. Então, aqui a gente tem que falar dessa, mais especificamente, né, de conexão ou reconexão do propósito com aspectos ESG,
A gente vai falar também de riscos operacionais que vão sendo associados à potencial mudança de estratégia e que vão ter que ser revistos, né? Então, os riscos que a empresa tinha relacionados à ESG pode ser quando ela adota uma estratégia, quando ela muda essa estratégia, ou enriquece, ou adiciona, amplia. Então, isso também exige uma revisão do mapeamento de riscos, não é isso, Sebastião? É isso aí, vamos lá. Então, vamos lá, vamos para o próximo slide para olhar um pouquinho mais para frente os riscos associados. A gente tem que os passos 3 e 4, né? A gente também usa juntos transformação e implementação. Esses dois passos, e mudou o número ali, era para ser 3 e 4. Mas 3 é transformação, 4 é implementação. Então, aí a gente tem que olhar esse espaço e também entender. Na transformação, como a gente está entendendo a estratégia agora, fazendo mapeamento de quais são os treinamentos, as ferramentas, as habilidades, enfim, tudo que precisa ser feito, a gente vai passar por um desenho de sistemas e processos que façam, então, a gestão desses riscos, né? Não só olhem para os antigos, mas os novos. A gente vai pensar se a comunicação está sendo efetiva e assertiva em relação a esses riscos, como é que a gente vai lidar com tudo isso durante esse processo de transição, e a gente, então, vai preparar a empresa para essa transformação. Você quer adicionar alguma coisa, Sebastião? O que você pensou Então, talvez trazer sobre isso? alguns exemplos aqui sobre, Legal. principalmente a questão de comunicação, né, efetiva, assertiva. Os trabalhos que a gente tem ajudado os nossos clientes, e aqui a importância de a gente não minimizar ou menosprezar essa agenda, como o próprio título diz, é de transformação. A gente tem clientes que nós estamos atendendo, aonde naquela primeira etapa de você fazer todo o diagnóstico, de você eventualmente ver como a sua estratégia está conectada com o seu negócio, a conclusão é de que a empresa precisa remodelar o seu negócio, ela precisa eventualmente desativar uma fábrica, ela precisa eventualmente pensar na composição de um novo produto porque agride uma determinada comunidade. Ela precisa dar mais voz em programas de diversidade, a inclusão, né, de equidade de gênero, de raça. Então, essa questão de ser transformacional e você ter sistemas e processos, né, para mapeamento, para acompanhamento e avaliação desses riscos é super importante, mas a parte da comunicação efetiva e o treinamento e capacitação não são menos importantes, né? A gente tem visto também casos onde nas avaliações preliminares, as empresas já faziam, a empresa já fazia uma série de iniciativas que poderiam, né, ser enquadradas aí dentro no contexto de uma agenda de ESG, mas a gente chegou à conclusão de que existia um processo muito inefetivo de comunicação. Então, diretores, né, C-levels de áreas diferentes que nem sequer conheciam ou sabiam de iniciativas que uma outra determinada área estava fazendo. Então, a empresa já tinha uma agenda bastante parruda de iniciativas relacionadas a ESG, mas ela não conseguia aglutinar e comunicar de forma efetiva tudo o que eventualmente estava sendo feito. E da mesma forma, treinamento e capacitação não menos importantes, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente quando a gente entrar nos temas de relatórios, né? Isso aqui é treinamento e capacitação de todos que vão ser envolvidos com a entrega da estratégia super relevante. Faz parte da gestão de riscos, né? Da preparação da empresa para essa transição, né? Para, inclusive, melhorar aí a formação de todo mundo, dos colaboradores e também com quem ela se relaciona sobre esse tema e como a empresa se posiciona. Quando a gente chega na fase de implementação, então, do que foi planejado, então agora a gente tem os projetos realmente com as metas, né, os objetivos, as áreas, o que tem que ser feito, aí a gente entra numa seara que tem muito mais a ver com gestão dos riscos operacionais, né, diretamente, que são associados aos projetos que foram decididos. Então, a gente tem ferramentas como RM e TPRM, que ajudam a empresa aí nessa gestão mais diretamente ligada à operação, mas outras formas de gestão de riscos podem ser associadas. TPRM é a nossa ferramenta de gestão de riscos em relação a terceiros, né? Também pode ser usada para fornecedores, e RM trata da gestão de riscos em geral dos negócios. Então, essas são só as conversas sobre riscos que a gente acaba tendo quando a gente está aí com os nossos clientes nesses passos 3 e 4. Vamos para o próximo? O que você acha, Sebastião? Vamos lá? Vamos lá.
E aqui o finalzinho da jornada, né? Então a gente está falando aqui de quando a gente ajuda a empresa a decidir quais são os KPIs, então, que vão ser monitorados, por quais partes da governança eles vão ser monitorados, que índices a empresa vai ou não utilizar ou participar, né? E quais são as referências que ela vai utilizar para ter sua base de dados. Lembrando que a gente está entrando aí num período, né? A gente está chamando de está aberta a temporada dos dados, porque dados vão ser os elementos mais importantes das narrativas ESG aí na próxima década. Todo mundo vai querer saber não só o comprometimento das empresas, mas também como de fato, né, os números estão evoluindo, quem está olhando para esses números, quando esses números são confiáveis. Então, a gente tem um momento nessa jornada que a gente para falar disso. Depois a gente passa, então, para o momento da preparação de relatórios e comunicações externas, às vezes internas também, né? Mas a gente está falando muito das externas aqui. E a gente, então, finalmente tem um passo que, se a gente não tiver feito tudo isso antes para a empresa, a gente pode participar, mas que a empresa deve se preparar, que é um momento de asseguração dessas informações. E aí, Sebastião, vamos falar dos riscos desses passos? Vamos lá, Vamos lá. eu vou até conectar, eu vi uma pergunta aqui no chat do Tiago Azevedo, né, para a gente explorar um pouquinho mais o papel de compliance e da auditoria interna aqui nessa agenda de ESG, né? Legal. Tiago, eu me arriscaria a dizer que é importante em todas as etapas e talvez com níveis de envolvimento mais profundo, dependendo da etapa onde você está, né? Acho que talvez na etapa lá do diagnóstico menos incisivo, uma menor participação, mas quando você for entrar lá na agenda de transformação, né, na agenda de implementação, aqui as áreas de compliance e de auditoria interna, elas precisam estar conectadas, porque no final das contas, né, se a gente voltar aqui ao que a gente falou anteriormente, uma vez que você diagnosticou, definiu qual que é o propósito, qual que é a agenda da estratégia, para você fazer a avaliação de risco e começar a determinar quais são os controles, quais são os processos, e aqui na etapa 5, quais são os indicadores, né, e quais vão ser as formas de fazer a medição dessa entrega estratégica, as áreas de compliance e de auditoria interna, elas têm um papel importante para, nesse primeiro momento, darem os inputs, né, e contribuir do que é efetivamente relevante e importante do ponto de vista de avaliação de risco, como você eventualmente monitora, ou como você mitiga, ou como você controla esses riscos e quais vão ser os outputs aí para você preparar os relatórios e as comunicações, né? Então, eu acho que nessa etapa de transformação e de implementação, super relevante a contribuição dos inputs daquilo que eventualmente vai ser entregue uma vez que a empresa passe pelo processo de implementação. E aqui, quando for falar de ESG, das medidas, dos KPIs e dos indicadores, é o papel super relevante de vocês de nos assegurarmos que a gente está cumprindo ou observando todas as questões relacionadas à compliance e que a auditoria interna ela teve a possibilidade de desenvolver um plano de trabalho onde efetivamente cubra todos esses riscos, né? E aí eu queria fazer aqui uma conexão, né, com a questão dos relatórios de comunicações. Aqui talvez eu vou me delongar um pouquinho para contextualizar o que efetivamente está ocorrendo nesse momento no mercado. Quando a gente fala de ESG, a gente fala muito, a gente falou do que é a construção de uma agenda de gestão, mas a gente não pode esquecer que ela é uma agenda também de prestação de contas aí para um grupo muito maior de stakeholders que talvez a gente tinha alguns anos atrás, né? Então, hoje você tem prestação de contas para o seu colaborador, para você conseguir atrair, trazer e reter talentos. Você tem prestação de contas para todos os seus clientes por conta de riscos reputacionais ou por riscos de associação. Então, clientes bastante interessados em saber como e de que forma que a empresa eventualmente tem direcionado essas questões de ESG, não diferente a toda a sua cadeia de fornecedores, né, de suprimentos. Você tem as ONGs, a sociedade civil, o governo, as instituições fomentadoras do capital financeiro, seja investidores ou instituições financeiras que vão prover os créditos aí para que as companhias possam concretizar seus projetos. Então você hoje tem um grupo muito maior de stakeholders que de fato estão olhando, estarão olhando aí para suas empresas, né, para as nossas empresas,
para saber, conectado um pouquinho que a gente falou lá, qual que efetivamente é o nosso propósito e como que a gente efetivamente está contribuindo para resolver um problema da sociedade ou do planeta por trás dos nossos lucros, né? E essa prestação de contas, nesse momento, a grande maioria se utiliza dos relatórios de sustentabilidade para essa prestação de contas. E aqui alguns parênteses bastante importantes. Quando a gente pega o contexto hoje do relatório de sustentabilidade, ele tem um caráter voluntário. Então, exceto as empresas de economia mista, né, público-privada, que elas, por conta lá de uma revisão da instrução em 2016, as empresas de economia mista obrigatoriamente precisam prestar contas através do relatório de sustentabilidade, mas todas as outras companhias o fazem de forma voluntária. E como que é essa forma voluntária? Então a empresa vai lá, ela escolhe um dos frameworks existentes para elaborar essa prestação de contas. Então hoje você tem o GRI, lá do Global Reporting Initiative, talvez o framework mais utilizado, né? A KPMG recentemente fez uma Sim. pesquisa chamada The Time Has Come, onde ela pegou informações públicas das 100 maiores empresas de 52 países e ela fez toda uma avaliação quantitativa e qualitativa dessas divulgações, e o GRI, talvez até por ser o mais antigo, é o framework mais utilizado. Mas você tem outros, TCFD relacionado a clima, você hoje tem SASB e IRC hoje integrados, né, através do relato integrado. Então você tem, num caráter voluntário, empresas que fazem essa prestação de contas. A única obrigação existente hoje são para as companhias abertas que a CVM, através de uma instrução, né, que ela baixou lá no finalzinho de 2020, instrução CVM 14, ela determinou que as companhias abertas que fossem preparar o relato integrado, né, a partir de dezembro de 2021, que o fizessem seguindo determinadas orientações do OCPC 09 e que obrigatoriamente contratassem um auditor externo para dar uma chancela nessa prestação de contas. Então, de novo, ela não está impondo nenhuma obrigatoriedade na elaboração dessa prestação de contas para os stakeholders, mas aqueles que o fizessem têm a obrigação de contratar os auditores externos para chancelar. Todas as outras companhias, como ficam? Né? Então, as empresas, se quiserem, fazem lá. Em relação às companhias abertas também, a CVM colocou em audiência pública a revisão da Instrução 480. Ela foi emitida lá no finalzinho de dezembro de 2021, colocando requerimentos adicionais para que as companhias, nos seus formulários de referência, colocassem informações adicionais e mais detalhadas em relação à agenda de ESG, mas talvez pelo timing em que foi emitida, a instrução vale para 2023, né, e para 2022. Você pode até fazer algumas adoções voluntárias, mas a obrigatoriedade passa a ser 2023. E como funciona então para todas as outras companhias, para todas as outras empresas? As empresas o fazem de forma voluntária, ou através de um portal de transparência, um portal de prestação de contas, ou através dos relatórios de sustentabilidade, eventualmente decidindo por contratar ou não algum auditor externo para fazer a chancela dessas informações de prestação de contas. Então, esse é o movimento que acontece hoje. Por que eu estou fazendo toda essa explicação? Né? Porque hoje, por conta de ter tantos frameworks, assim, tá se criando um pouquinho de confusão no mercado e acho que era importante a gente falar aqui dessa jornada. Paralelo a isso, a gente tem outros dois movimentos, né? Vocês devem ter acompanhado, como resultado do Fórum Econômico Mundial de 2020 e 2021, um compromisso, né, das 4 maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né, então a Price, a Deloitte, a Ernst e a KPMG, um compromisso que foi firmado através do Measuring Stakeholder Capitalism, aonde essas 4 empresas de auditoria e consultoria se comprometeram a ajudar o mercado nesse processo de harmonização e de padronização em relação ao que, quando e o que efetivamente se divulga ou que se reflete aí dentro das informações de prestação de contas. E o porquê disso? Porque existe uma demanda no mercado, ou um clamor no mercado, ou uma reclamação no mercado, né, de que
se você for juntar todos os programas, ou se você for juntar todos os frameworks, ou todos os requerimentos, talvez você tenha mais de 500 indicadores, muitos deles para propósitos específicos, onde alguém só com alguma expertise muito específico consiga interpretá-lo, né? E aí você tem uma série de informações que eventualmente acabam sendo consideradas até useless para a maior parte do público geral. Então, esse Measuring Stakeholder Capitalism é esse compromisso de ajudar o mercado de forma geral a passar por esse processo de normatização e harmonização. Então, daquele paper saíram lá 55 indicadores, né? 21 que eles chamaram de métricas core e 34 secundárias, e esse é o processo que continua. E aí, paralelo a tudo isso, que é o terceiro movimento, o IFRS Foundation, né, ele constituiu um board chamado ISSB, bastante recente, em 3 de novembro do ano passado, aonde esse board, que ele conglomera outros agentes de mercado, né, e outros stakeholders, aqui o TCFD faz parte desse grupo, onde na constituição desse board ele começa a fazer uma proposição de qual deve ser a agenda das divulgações e como isso deve estar refletida dentro dos financials, né? É uma agenda que vai se estender, obviamente, ao longo aí de 2022. Eu tenho liderado um grupo de trabalho no IBRACON específico relacionado ao tema de sustentabilidade e a gente desenvolveu todo um plano de trabalho para a gente interagir aí com reguladores, com outros stakeholders, porque a gente entende que essa agenda ela vai ser bastante agitada e bastante ativa ao longo desse ano. E por que eu quis fazer esse parente, a conexão aqui com o GRC, né? Então você tem relatórios de sustentabilidade num caráter voluntário, mas que ali traz informações financeiras e não financeiras, né? Então, dependendo do framework que você se utiliza, você tem informações financeiras que tem que ter amarração com os financials, que tem que ter amarração com o formulário de referência, que tem que ter conexão com aquilo que a empresa eventualmente está se posicionando para fora. Você tem o segundo movimento lá do Measuring Stakeholder Capitalism e você tem esse movimento do ISSB que deve ser o direcionador aí de normas contábeis, do que vai ser drivado, endereçado no mercado ao longo desse ano. E aqui quando a gente fala de riscos, quando a gente fala de controles, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de prestação de contas, aqui para mim tem uma conexão bastante importante nessa temática aqui das jornadas 6 e 7. Porque hoje, e ontem eu estava num outro evento, numa outra palestra, quando alguém me perguntou, né, falou, pô, Sebastião, e aí, qual é a sua recomendação dado esse momento atual? Eu estava palestrando para eventualmente profissionais da contabilidade, né, um fórum bastante específico. Falei assim, olha, sinceramente eu não sei te dizer o que vai acontecer. Eu posso tecer aqui algumas opiniões pessoais com base em tudo que eu tenho visto, né? Mas se eu tiver que te dar 3 mensagens, eu falei assim, nós vamos ter que se transformar e se inovar e talvez voltar lá para as salas de aulas ou para os bancos e para as carteiras, porque a gente vai precisar estudar, né? Assim, não vai dar só para ficar participando de seminários, a gente vai ter que ler, estudar. Falei, você não precisa necessariamente ser um especialista nessa temática, mas você precisa conhecer pelo menos até a página 3 para você poder julgar. Eu acho que aqui a mensagem, o recado é o mesmo, mas você precisa saber pelo menos do que está se falando em torno dessa agenda para você poder usar do seu julgamento e eventualmente requerer ajuda daquele que é o expert, né? Então, que era a minha sugestão 2. Então, a sugestão 2 é para temáticas muito específicas, você efetivamente vai precisar contar com a ajuda de algum especialista. E qualquer conexão com a jornada, isso talvez muda o perfil de contratação de conselheiros, isso muda o perfil de contratação de gestores, isso muda uma série de coisas, porque você passa a ter requerimentos que até então você não tinha, né? E um adendo aqui, quando eu olho talvez demonstrações financeiras, números, a gente não pode esquecer que a gente está olhando num espectro retrospectivo, né? A gente está olhando a demonstração financeira, ela é um reflexo
de números de eventos passados. E agora você começa a ter na conta dessa jornada integrada de ESG, primeiro que são dados não financeiros e muita coisa olhando com um olhar prospectivo, aonde nós, de forma geral, vamos ter responsabilidade aí sobre esses números. Entendo essa responsabilidade. Se você eventualmente não domina esse assunto, você obviamente precisa se aparar, né? Você precisa se aportar de profissionais que efetivamente tenham esse skill. Então, como eu falei, isso muda a contratação de conselheiros, de gestores, de profissionais de forma geral, né? E o terceiro, que eu acho que também é encaixado aqui, a gente não pode menosprezar efetivamente essa agenda. Eu tenho uma convicção de que o ESG efetivamente é transformacional, ele vai ser um divisor de águas para as empresas no futuro, mas ele vai ser também um divisor de água para nós enquanto profissionais, né? Então, aqui como prestadores de serviços, ou como gestores, ou como responsáveis aqui no grupo aqui a gente tem skills diferentes. O fato é que se a gente não voltar lá para os nossos livros, para as escolas, estudar e ler, se a gente não se equiparar de profissionais que tenham eventualmente esse expertise, talvez daqui a algum tempo a gente não tenha mais a capacidade, ou sejamos profissionais que eventualmente vamos estar fora do rol aí do que as empresas vão estar contratando no futuro, né? Então, acho que essas três mensagens, esses três recados valem. Então, eu tenho uma opinião pessoal aqui, eu acho que o relatório de sustentabilidade, eventualmente, ele vai estar incorporado dentro dos financials, então eu não sei dizer se eventualmente ele vai deixar de existir ou não, mas o ponto é que os aspectos de ESG vão, esse eu posso cravar, vão efetivamente estar refletidos dentro dos demonstrativos aí que as empresas precisam preparar aí para o mercado. Demonstrações financeiras, relatórios da administração, formulários de referência, notas explicativas e assim por diante. E aí, para finalizar, para não me delongar demais também aqui, a conexão quando a gente fala com compliance, com auditoria interna, com revisitação de processos, controles, alçadas, permeia aí por toda essa agenda de transformação em relação a essas questões aí de KPIs, indicadores, relatórios, comunicações e prestações de contas. E por fim, na etapa 7 aqui, será, já tem sido, né, como eu falei no caso da instrução da CVM 14, mas a minha avaliação é de que será mais comum que, além das empresas passarem por esse processo de prestação de contas para todo esse grupo aí de stakeholders, que seja mais comum e mais requerido, né? Aqui eu não posso cravar que isso efetivamente vai ser obrigado, mas eu acho que do ponto de vista de boas práticas, do ponto de vista das empresas quererem demonstrar que não é um social washing ou greenwashing, que tem algum auditor externo fazendo a asseguração dessas informações aí que as empresas têm prestado para o mercado. Desculpa se eu me delonguei um pouquinho, mas eu só quis dar um pano de fundo do que está acontecendo em relação a essa parte de reporting, e a importância de ter a asseguração na etapa e na jornada final. Acho que está no mute, Neumara. Desculpa, gente. Valeu, Sebastião. Então foi ótimo, porque a gente viu vários aspectos, né? São aí 3 passos, mas tem muitas coisas envolvidas aqui nesse pedaço da jornada. Na verdade, só para retomar alguns dos temas que você falou, né, Sebastião? Toda a jornada ESG, ela está sempre, é uma grande gestão de riscos, de uma certa forma, né? Entender quais são os riscos que o negócio está exposto, né? Riscos sociais, riscos ambientais, riscos relacionados a temas éticos de transparência e de governança. E esses riscos, eles são variados, né? Eles têm origem na regulamentação, eles têm origem nos novos, né, nas novas forças de mercado, eles têm origem também na capacidade de adaptação desse negócio, dessa empresa, a esse novo contexto que, né, como você estava falando, os profissionais não foram preparados para lidar. Então, na verdade, a gente tem aí os riscos intrínsecos, né, que esses novos temas trazem, e os riscos em toda a cadeia de valor. Então, como é que ESG afeta a digamos, estabilidade, né, da minha
cadeia de fornecedores ou do meu produto, né, da viabilidade do meu produto, do meu serviço no mercado. Isso também é muito importante entender. O outro lado da agenda de risco sempre é oportunidades, não é o tema aqui de hoje, mas eu achei legal que você pegou num ponto que é o seguinte: existem oportunidades, né, dentro dessa agenda ESG, por exemplo, a gente tem visto a emissão de bonds, né, os sustainable bonds, green bonds, todos esses bonds, que são créditos, digamos assim, baseados em um plano, né, uma promessa. Tem vários riscos. Então, existem muitos riscos que também estão associados ao movimento que as empresas fazem de agarrar uma dessas oportunidades. Isso é também bom, muito interessante a gente analisar. É, em relação aos relatórios, né, o Sebastião estava falando, o GRI continua sendo o relatório mais utilizado, né, por várias razões, é o mais antigo, está mais conectado com várias regulamentações, é o mais aceito porque tem um baita de um processo de multi-stakeholder por trás, mas é preciso que se diga que essa agenda também está se movimentando. Né? A gente viu, o Sebastião estava explicando novas regulamentações genéricas, mas dentro dos grandes frameworks do mundo, né, existe uma tendência a gente ter frameworks internacionais para relatórios financeiros, como o do IFRS, que vão incorporar questões ESG dentro do framework internacional para relatórios financeiros. Isso vai trazer aí vários novos desafios para os auditores, né, e para as áreas internas, né, de controle da empresa, assim como existem também desenvolvimento de agendas locais. E isso também é importante. Eu vou só falar mais um pouquinho, Diogo, e já passo a bola para você, vi que você apareceu aí, né? Tem temas muito específicos, por exemplo, alguém perguntou: precisa de especialista para quê? Temas específicos trazem riscos específicos? Sim. Né? Por exemplo, se a gente pensar na agenda de descarbonização, né, que é o grande tema da vez, então você precisa falar com especialistas para entender que metas você consegue assumir, que tipo de mudanças você vai ter que se preparar para implementar para uma meta de descarbonização, quais são os riscos que esse movimento vai trazer, riscos financeiros e outros, né? Então, qualquer um desses grandes temas aí associados à ESG que vão colocar os negócios em transição, né? Grandes, pequenos, vão precisar de especialistas e vão estar refletidos aí nessa avaliação de riscos na jornada. Era isso que eu queria falar depois do Sebastião. Neumara, deixa eu tentar aqui, acho que eu não vou atrapalhar aqui, mas talvez facilite um pouquinho o que o Sebastião estava falando e o que vocês estão falando, né? Porque o GRI aqui é o framework mais conhecido, né? Mas acho que a gente tem problema hoje com divulgações, né, Seba? Eu acho que é o que você está falando. O grupo de trabalho das Big Four, ela quer tentar padronizar a divulgação. E são temas diferentes, Sim. né? Vamos lembrar que o cara pode aplicar por todo, ele pode, porque esse é um outro tema também, né, Neumara? Os relatórios de sustentabilidade hoje, como não tem nenhuma regra, né, ele pode utilizar os critérios que eles querem de GRI, certo? Então eles olham lá os itens que eles querem certificar ou não. Então você tem problemas ali de comparabilidade entre as empresas, né, Seba? Então acho que isso que o grupo de estudo lá está tentando, obviamente, linkar, porque quando a gente fala de carbono, está claro que vai ter um impacto na demonstração financeira, mas eles também querem padronizar as divulgações, né? Então, acho que são dois temas super relevantes, mas complementares, né? Acho que eles não têm um conflito. Eu acho que até tem uma pergunta aqui falando se o impacto é diferente por segmento ou não. Aqui, Diogo, é exatamente isso, mas passa para mim pela questão de análise de materialidade, né? Então, materialidade, quando a gente traz para o aspecto de ESG, é exatamente conectar lá a questão do propósito, questão do engajamento, da estratégia de risco, dependendo do setor de atuação, porque nem todos os itens eventualmente vão ser materiais, dependendo do setor em que a empresa eventualmente está inserida. Mas, quando empresas que estão inseridas dentro do mesmo setor, onde você vai ter uma preponderância maior para as questões de meio ambiente, ou uma preponderância maior para as questões de social, você precisa passar por esse processo de padronização e de uniformidade, porque do contrário, imagina um colaborador, então imagina um funcionário, ele quer saber se ele deve ou não trabalhar numa determinada empresa. Se ele não conseguir ter esse set de indicadores, a decisão fica prejudicada. Da mesma forma, um fomentador do capital financeiro
para ele tomar qualquer decisão de concessão de crédito, ele também precisa ter um set de indicadores que efetivamente sejam comparáveis. Então, acho que esse movimento que vai acontecer é exatamente para você conseguir dar o peso e a avaliação de materialidade de indicadores e as performances, né, que são os indicadores, de forma que sejam comparáveis aí, padronizadas para todas as empresas de um determinado setor. Lúcio, não sei É, se você está falando alguma Sim, coisa. não, não estava estava falando. no mudo. Não. Na verdade, eu ia aqui chamar nossa audiência aqui, relembrar que a gente tem o chat, podem fazer as perguntas aqui, já temos algumas. Só uma coisa, a Pessoal, gente invadiu aqui, eu não sei se era o último slide também, é que a gente invadiu o ah, meio da... que eles Vamos estavam lá. respondendo, né? Mas acho que esse era o último slide, né, Neumara? É isso É aí. isso aí. Sim! a gente Certo. esquentar as turbinas aqui, vamos começar pela Neumara. Neumara, bom, eu não sei se você menciona ou não, mas na minha cabeça a estratégia de risco para os fatores ESG, acho que você mencionou, deve estar bem alinhada, ou você ou o Sebastião, né? Bem alinhada com as estratégias de negócio, e daí, por consequência, tem que estar sempre atualizada, né? E na nossa jornada lá, pelo que eu entendi, isso está logo no começo, lá na parte de, acho que ali entre diagnóstico, propósito e estratégia, né? E daí a pergunta é, como que o conselho de administração, a diretoria executiva, o board, pode conseguir ter uma visão geral dos riscos ESG que a empresa tem que considerar nessa visão que ela precisa ter de gestão de riscos? Perdi um pedacinho da pergunta porque eu fiquei fora, eu caí da rede por um minutinho. A Ah, eu pergunta percebi, é, achei que fosse o meu. Então, Bia, como é que o conselho e a diretoria executiva uhum. pode ter essa visão geral dos fatores de risco ESG que a empresa tem que considerar para estar alinhado com a estratégia? Eu vou dar a bola para o Sebastião já já. Eu vou responder um pedaço, Sebastião, mas acho que é bem legal Legal. você falar, né, como especialista em governança, mais especificamente. Em geral, o que que a gente está falando em ESG, né? Pegando o começo da sua pergunta. Em geral, a gente está falando o seguinte: não há como você imaginar os negócios sem entender qual é o impacto que questões ambientais, sociais, de ética e governança têm sobre eles, né? Então, qualquer negócio tem uma relação com aspectos sociais, ambientais e de governança. E essa relação, quando você entende ela, você percebe que ela permeia, né, quase todas as áreas do negócio, que o Sebastião começou lá a explicar. Olha, desde como você contrata, isso, esse é um tema importante, você precisa ter gente que entende isso, até como você prepara os seus controles internos. Então, você começa a ter isso esparramado por todo o negócio. E, portanto, a gestão de risco também vai ter que ser adaptada, né, enriquecida e repensada em função disso tudo. Quando a estratégia do negócio se modifica, então esse mapa de riscos ele anda junto com a estratégia, tá certo? Então anda todo mundo junto. E aí é claro que o Sebastião vai falar agora que a governança vai jogar um papel essencial, que é não só coordenar esses movimentos, né, entender a estratégia, entender a relação com os temas sociais e ambientais da sociedade, ética e transparência, mas também decidir qual é o caminho a ser seguido e aí fazer então com que a organização tenha esses sistemas aí para essa gestão de risco que vai andando junto com esse momento dinâmico, né, Sebastião? Acho que o Sebastião pode falar muito mais disso, com muito mais propriedade, como é que a governança, então, se prepara para liderar de fato esse processo, não só liderar, mas depois, né, manter na linha. Legal. Eu vou correr o risco aqui de ser apedrejado aqui ou tomar umas cornetadas, mas eu vou pelo viés da responsabilidade aqui, Lúcio, cada um no seu papel. O que que é o papel e responsabilidade de um conselho de administração e seus conselheiros, né? E o papel e responsabilidades daqueles que são responsáveis pela gestão. Voltando para a sua pergunta é como que na estratégia, toda essa avaliação e incorporação dos aspectos de ESG tem que estar sentado lá no Conselho de Administração. Para mim, a responsabilidade está lá. A responsabilidade por determinar
quais são as diretrizes para onde uma determinada empresa deve ir, quais são as suas metas financeiras e assim por diante, está sentada no conselho de administração. É lógico que aqueles que estão responsáveis pela gestão e que vão receber esse output do conselho de administração, eles podem prover todos os inputs até para aportar e dar aos conselheiros, ao conselho de administração, todas as ferramentas, todas as informações para que a melhor estratégia seja definida e a melhor avaliação de riscos conectados com essa estratégia da melhor forma possível. Mas por que eu fiz a brincadeira de que eu vou correr o risco aqui de ser apedrejado? Olhando do ponto de vista de governança e de órgãos de governança, eu só estou sentando cada um dentro do seu aspecto de responsabilidade. E no início a gente falou, né, de ser tone at the top, que a alta administração, o conselho precisa tomar propriedade dessa agenda e ter um engajamento e um propósito genuíno, passa também por, eventualmente, ter o aporte de todas as informações, né, todas as variáveis e todos os riscos para que seja definida a melhor estratégia e, obviamente, a melhor avaliação de risco. E você prover, eventualmente, para aqueles que vão ser responsáveis pela gestão, todas as ferramentas, todos os investimentos, para que a entrega da estratégia seja a melhor possível. Lúcio, deixa eu colocar o Sebastião em mais lençóis aqui, já que ele está falando que ele está respondendo só as responsabilidades. Seba, deixa eu ver se eu resumo o que você falou, que a responsabilidade é do conselho, óbvio, porque é um tema super relevante, né? Então, deixa eu fazer duas perguntas aqui, acho que vai responder um monte dessas perguntas que tem aqui. Qual que é a função da diretoria e para quem que a área de ESG tem que reportar, então? A área de ESG... Ótima pergunta. Deixa eu pensar aqui, Deixa eu te ajudar, ó. Tá deixa eu bom. te ajudar para você ir pensando. Não, tá bom, O Ito, eu não sei se o Ito comentou isso no primeiro evento, mas o ACI dos Estados Unidos teve esta pergunta. Tá. De quem que era a responsabilidade de ESG dentro da empresa, que órgãos de governança. E lá no ACI dos Estados Unidos, mais de 50% disse que era o conselho de administração e a minoria disse que era o comitê de auditoria e a diretoria. Tá bom, eu vou pelo mesmo caminho. De novo, Diogo, ônus e bônus e responsabilidades de cada um dos cargos, quem senta no conselho e quem eventualmente está lá responsável pela gestão e administração. Se eu olho o Código Civil, Código Criminal, responsabilidade da profissão, da parte de gestão, você tem duas pessoas que eventualmente podem ser presas, né? O CEO e o contador é quem assina eventualmente o balanço. E já nas responsabilidades, ônus e bônus do conselheiro de administração, do conselho de administração, você tem todos apartados dessas responsabilidades cíveis e criminais. Então, eu também, se tivesse que responder a mesma pergunta, eu acho que a responsabilidade final, ela é do conselho de administração. Mas é por isso que existe todos os comitês de assessoramento ao conselho de administração, porque é muito difícil hoje, até quando a gente fala de inovação, tecnologia, ESG, cyber e tal, hoje você tem um volume tão grande de informações aonde o conselheiro, por conta dessas responsabilidades, ele precisa saber lá até a página 3 que o que tem sido muito comum, tirando as obrigatoriedades, por exemplo, de um comitê de auditoria para a Companhia do Novo Mercado, o que tem sido muito comum as empresas constituírem os comitês, que é exatamente de assessoramento ao Conselho de Administração, para que o Conselho de Administração possa ser aportado com a melhor informação possível para que possa ajudar nesse processo de tomada de decisões, de investimentos, da agenda e assim por diante. Então, eu também responderia da mesma forma, Diogo. Acho que colocando as responsabilidades dentro de quadrado, vamos colocar aqui um termo popular, a responsabilidade, para mim, final, é do Conselho de Administração. Deixa eu puxar essa sua resposta, eu quero puxar para a Neumar agora, né? E aí eu vou fazer uma observação que você não precisa concordar não, né, Neumar? Eu sei que se você não concordar, você não vai concordar mesmo, mas fica à vontade. O ESG não é nada diferente de um planejamento estratégico, né? Porque eu tenho que decidir o que eu quero fazer, o escopo que eu quero fazer, né? Sempre. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma pergunta aqui, o ESG é o novo compliance, SOX, anticorrupção, privacidade. Não necessariamente, porque isso aqui você ainda tem um monte de lei e regras que você é obrigado a seguir, né? Acho que o ESG está mais para o planejamento estratégico
que a gente está vendo que se você não fizer, você vai ter um impacto tão grande quanto na sociedade, imagem, tudo isso, né? É isso mesmo. Então, o que está acontecendo? E por isso que, quando a gente fala de ESG, na minha opinião, né, tenho trabalhado com esse tema há muitos anos, eu acho que o melhor jeito de você imaginar é o seguinte: a empresa é um barco. Você navega certas águas, você prepara o motor para navegar essas águas, você prepara os seus instrumentos de navegação por causa dessas águas, das estrelas. O que você conhece ali, você tem um mapa e você vai navegando. O que está acontecendo é que o contexto onde o mar e as estrelas, esse mapa onde a empresa navega, ele mudou. É outro mapa. Então você que tem que acertar tanto a forma como você navega o seu motor, né, o como é que você quem que olha o que agora dentro da empresa, e as suas referências. Então não são mais aquelas estrelas que você está acostumado quando você estava, navegando esse barco. Então, quando a gente fala que é o contexto, é tudo que tem a ver com o negócio, né, não tem nenhuma parte do negócio que fique intacta, não tem jeito. Então a os aspectos ESG, como diz o Krieg, né, muitas vezes sempre estiveram presentes, eles não são uma novidade, né? Todos os negócios têm relação mais intenso, menos intenso, com aspectos ESG, dependendo do setor, né, do tipo de estratégia. O que está acontecendo agora é que a gente está chegando no momento, no nosso modelo de desenvolvimento, onde para os negócios continuarem sendo bem-sucedidos, eles têm que ser melhores em como eles lidam com toda essa agenda. Então, para mim, acho que você tem razão, ele está muito próximo da estratégia. E a estratégia, ela está conectada claramente com a liderança, que é o que o Sebastião está falando, né? Quem dá a direção também é quem define a estratégia, né? E a estratégia é um caminho, a gente tem que lembrar disso. A gente fala estratégia como fim, estratégia é um caminho. Então, a direção fala, é por ali, lá que nós queremos chegar, e aí se define, né, um caminho para chegar lá. Então, o ISG está muito conectado à estratégia. E como toda estratégia, você tem riscos, oportunidades, aí você vai tendo que ajeitar lá tudo para poder achar esse caminho, né? O que você Diogo, acha dessa resposta, Diogo? se eu puder adicionar aqui, meu marido, talvez trazer algumas questões práticas aqui do que está acontecendo. Nós mesmos passamos por isso na KPMG. Hoje a gente tem colaborador que eventualmente não quer trabalhar conosco se a gente não tiver propósito, se não for motivado por algum desafio. Eu já participei por entrevista com um potencial colaborador, onde mais do que a área técnica, mais do que a KPMG faz na parte técnica, a pergunta é, tá bom, me diz quais são os projetos sociais que a KPMG eventualmente está envolvida, como que eu posso eventualmente me envolver e contribuir? Então, colaborador. Hoje você tem instituições financeiras ou instituições cedentes de crédito que determinam taxas de juros subsidiadas ou menores, dependendo o quanto aderente você efetivamente é em relação às questões de ESG. Hoje você tem empresas, e a gente ajudou recentemente um cliente nosso, obviamente aqui sem nominar, aonde ele passou a colocar dentro da equação de escolha dos seus fornecedores um componente de ESG. Então, até então era técnica e preço, única e exclusivamente, ele dava as preponderâncias e os pesos nessas duas equações. A gente ajudou eles a montar uma espécie de um score dentro do contexto de ESG, e isso foi colocado dentro de uma equação. Então, aí eles determinaram um plano, comunicaram todos os seus prestadores de serviços e fornecedores e avisaram, a partir de 1º de janeiro de 2022, o ESG passa a fazer parte desse componente de escolha. Quando você fala de asset managers, muito mais comuns, todo o portfólio de investimento, inclusive a determinação do valuation da empresa, já incorpora aspectos de ESG. Então, assim, eu também acho que já existia, né? Todas essas demandas eventualmente lá estavam dadas, só que talvez o peso dessas demandas ainda não tinham tanto efeito prático, como a gente está vendo hoje, à luz de um colaborador, de um fomentador, de um investidor e assim por diante. Então, aqui para mim é onde, e eu vi uma pergunta aqui sobre empresas menores, né? Já tentando responder. Esse para mim é um ledo engano de achar que ESG é só para grandes corporações. Eu falei um pouquinho na minha fala anterior, é uma agenda que impacta todo mundo, obviamente em graus diferentes, por tudo que a gente está falando aqui, mas é uma agenda que impacta efetivamente todo mundo.
Legal, é a pergunta do José Guimarães, né? Quais são os desafios para as empresas médias, né? Que já tem toda uma agenda, né? Ele também agradece aqui, parabeniza o nosso evento, e diz que é o seguinte, como viabilizar para as empresas médias que já têm compliance, diversas iniciativas, a evolução da governança, né? Quais são os maiores desafios, né? Então, eu acho que assim, primeiro começa com o tal do diagnóstico, né? Não importa se você é um conselheiro, se você faz parte de um time executivo, você precisa saber onde, né, onde é que estão os gaps aí, o que que precisa ser reforçado. E a partir daí, você consegue sim, como o Sebastião estava explicando antes, olhar para essa governança, ver se ela está dando conta de todos esses temas, ou se ela precisa ser modificada, né, ou se ela precisa ter novos processos, novas formas de controle. Então, isso olhando bem o aspecto de risco, então não tem muito como escapar de um bom diagnóstico, na minha opinião, sempre, em qualquer nível de maturidade, qualquer tamanho. O diagnóstico de uma empresa pequena é simples, né? O diagnóstico de uma empresa grande é complexo. O diagnóstico de uma empresa que já está cuidando dessa agenda há muito tempo, às vezes é muito complexo, porque já existe descoordenação, né? Tem frentes que já foram muito dinâmicas, já se adiantaram, então você nesse diagnóstico descobre essas coisas, né, coisas que estão descoordenadas, a gente vive falando disso com clientes, né, a importância de dar essa arrumada. E aí, voltando à pergunta do Diogo, quem fica dono dessa agenda numa empresa pequena ou numa empresa grande, do ponto de vista de todas as consultas multi-stakeholders globais, todo mundo coloca essa responsabilidade dentro do conselho ou do mais alto nível, né, de responsabilidade dentro da empresa, ponto. E na gestão cotidiana, antigamente, quando eu comecei a primeira vez que eu fui para uma empresa montar uma área de sustentabilidade, era uma área separadinha, né, isoladinha, assim, do lado de um monte de áreas isoladinhas. Hoje em dia, a área de ESG, se ela tem uma cara meio isoladinha, alguma coisa vai dar errado, porque ela precisa, se ela existir, ela é um hub de coordenação com todas as outras áreas, né? Ela tem uma outra cara, tem outra função. Se eu puder contribuir aqui, José Guimarães, eu acho que um engano que se existe um pouquinho no mercado é de que ESG ele precisa ser endereçado tudo do início e que é muito caro e que é muito custoso, que eu já preciso ter uma área de sustentabilidade ESG. Aqui para mim é onde está o engano, porque como a gente falou na definição, e eu gosto sempre de reforçar a definição do que para a gente é o ESG, como é uma construção de agenda de gestão do seu negócio no médio e no longo prazo, e por isso que a gente fala que o diagnóstico é importante, é exatamente você começar por aquilo que eventualmente já tem. Não tem sido raro empresas aonde a gente vai lá começar a fazer a entrega do diagnóstico, a gente vê que tem uma série de iniciativas que já são feitas e que se acomodam dentro dessa agenda, como eventualmente iniciativas que não traduzem lá o propósito de engajamento genuíno. Então, é uma construção de agenda de médio e longo prazo. Então, o desafio para mim, né, assim, é que a gente sabe que se a gente tivesse dinheiro, tempo e recursos para fazer tudo, nós nem estaríamos aqui nesse workshop. We can, salva o mundo, salva o planeta, tem dinheiro, tempo para todo mundo. Essa não é a realidade. Não sendo assim, eu acho que o olhar que a gente tem que ter é exatamente esse. Como eu vou construir essa minha agenda de longo prazo para eu resolver um problema da sociedade ou do planeta? Então, eu vou começar a colocar nesse timeline, nessa agenda, o que eu faço, o que eu já tenho mapeado e tal, para aí sim, quando você olha de materialidade, propósito, prestação de contas e assim por diante, eu consegui definir nesse médio e longo prazo o que, quando e como que eu preciso efetivamente fazer para começar a endereçar essas respostas aos stakeholders. Mas se eu tivesse que deixar um recado, e vou ser repetitivo aqui, é uma agenda que não vai separar, assim, ela impacta todo mundo, ela irá impactar efetivamente todo mundo no médio e no longo prazo. Legal. A gente falou do framework, e falamos aí do mais conhecido, né, Neumara? Tem uma pergunta do nosso amigo Pedro Galzinski aqui. Como é que a gente vê a timeline para um framework comum no futuro, a médio e longo prazo, para
efetivamente propiciar uma comparação global, seja por segmento, por área de negócio. Ele quer saber quando é que isso vai chegar. Então, ó, eu Essa eu queria participei. responder, Neomar. Essa eu queria responder, porque eu adoro essa pergunta. Peraí. Primeiro eu, depois você, porque assim você já Ladies fecha, first, põe ladies chave de first. ouro, põe Ó, lacinho, sabe? Não, pelo Ladies first é seguinte. perigoso também, hein, Lúcio? A gente tem que tomar Ah, cuidado com é ladies Opa, verdade. first. opa, é isso mesmo. Não, eu vou pegar a palavra aqui por outra razão. Eu acompanhei o estabelecimento do GRI, né? Todo mundo que me conhece sabe. Eu estava, quando o GRI começou, eles vieram para o Brasil, foram procurar o Edson, eu estava lá. Depois a Natura participou ativamente de todos os conselhos. O GRI não era nada. A gente tinha lá, naquela época, 100 empresas no mundo que usavam o GRI. Passaram-se vários, né, rounds de discussão global, tá. Quando chegou em 2013 a gente lançou o G4, quem conhece o GRI vai saber que eu estou falando, que foi uma versão, foi muito discutida, foi a versão mais discutida globalmente em todos esses fóruns, e a partir daí você começa a ter uma consolidação desse standard. A gente está falando nada aí de uns 10 anos de conversa para estabelecimento de um standard, com todo mundo entendendo o que está falando, todas as partes técnicas alinhadas com os auditores que fazem parte de muitas discussões, né? Preparação desse monte de profissional que vai auditar isso tudo, e preparação das empresas, dos sistemas de coleta de dados para dar suporte para isso. Então, quando a gente fala de diretrizes ou standards para relatórios, seja ele qual for, a gente está falando de um big deal, né? É um movimento grande, envolve muita gente, envolve dinheiro, investimento e tudo isso. Então, é uma coisa que demora muito. Agora a gente está vendo esse turning point. E sobre isso quem vai falar é o Sebastião, porque ele é o cara do turning point. Vai lá, Não, Sebastião. eu fiz a brincadeira de que eu queria responder, Lúcio, e espero que o evento não esteja sendo gravado, né? Brincadeira, não tem problema nenhum. Aqui, para mim, Lúcio, eu acho que a gente vai ter que ter uma agenda de uniformidade no tempo. Porque, como eu falei lá dos movimentos, então a gente tem frameworks que são utilizados no relatório de sustentabilidade, o movimento das Big Four, e agora o IFRS Foundation na criação do ISSB, que envolveu lá o TCFD de clima. Então, vamos trazer aqui para o Brasil, por exemplo. A CVM abriu audiência pública sem fazer menção de framework, mas quando baixou a instrução, colocou eventualmente relato integrado, teoricamente, como pano de fundo. Aí você vai lá para o CPC 09 ou para o relato integrado, você tem poucos indicadores financeiros de capital, de constituição de capital. Lá é mais voltado para governança e contribuição no curto, médio e longo prazo. Estratégia, conexão, estrutura de governança, como você contribui para curto, médio e longo prazo. Então você tem CVM nesse movimento. O Banco Central abriu audiência pública e colocou o TCFD como framework de clima. O IFRS Foundation foi lá na mesma linha da Constituição dentro do ISSB. O ponto para mim, por que para mim essa é uma pergunta nesse momento de $1 milhão? Porque senão a gente vai correr alguns riscos de ter algumas dicotomias, como a gente teve no passado recente. Quem atua aqui com contabilidade vai lembrar as diferenças que tinham lá do reconhecimento de receita, por exemplo, POC e faturamento das empresas de real estate, quando eventualmente uma estava registrada no Bacen, a outra era companhia aberta de CVM, aonde você tinha dois órgãos reguladores tratando uma mesma temática com óticas diferentes. Aqui, quem trabalha bastante tempo no mercado vai lembrar que tinha lá empresas que no consolidado precisavam falar assim, olha, de acordo full compliance com o IFRS, e outras que não poderiam eventualmente colocar lá porque se era uma instituição financeira, não era full compliance com o IFRS. Então, o risco para mim aqui, a pergunta, e eu acho que, mas aí está o nosso papel, e aqui nosso papel, todos nós mesmo, assim, todos aqui da audiência, que trabalhamos nas empresas, como prestadores de serviço, está o papel de a gente tentar ajudar na uniformidade, ou pelo menos nos debates em torno de uma agenda única, porque senão quando a gente falar de comparabilidade, de prestação de contas, de indicadores, de separar greenwashing, social washing daquelas empresas que efetivamente estão pegando com engajamento e propósito e tal, fica difícil, vai ficar muito difícil, né? Então, nós vamos ter que caminhar por um set de indicadores
mais sucinto possível, menor possível, mas que seja palatável e de fácil compreensão de todos os stakeholders para tomada de decisão, qualquer que seja ela no futuro. Se alguém me perguntar minha opinião pessoal, eu acho que o IFRS Foundation, pela abrangência que tem nos mercados internacionais, né? Tirando o mercado americano, onde é a SEC que direciona, mas deve ter alguma conversa lá na frente, eu acho que o ISSB tende a ocupar esse espaço de tentar trazer alguma uniformidade, de tentar aglutinar aí o pessoal de outros frameworks, órgãos reguladores, outros participantes do mercado em torno de uma agenda única. Legal. Deixa eu só comentar Lúcio, você vai falar do Financial Service, né? Acho que é bom falar. O nosso amigo Vilmar Gongorra, ele lembrou aqui, muito bem lembrado, Vilmar, que o Conselho Monetário Nacional emitiu algumas resoluções agora em 2021 e exige que tenha um estatutário, né, da diretoria do banco, um diretor, um vice-presidente, responsável pela política de responsabilidade social, ambiental e climática, além de um comitê de assessoramento estatutário vinculado ao ao Conselho de Administração. Muito bem lembrado, acho que sim, temos o Banco Central carrega aí ele é mais pioneiro no assunto, né? Através da 4327 de 2014, que ele já implementou, né, a política de responsabilidade social ambiental. Então, assim, isso já está imbuído nos grandes bancos, né, principalmente não, para a gestão de risco de crédito. E agora, em 2021, né, emitiu uma série de resoluções para aprimoramento dessas regulamentações para riscos socioambientais e melhorou bastante os aspectos qualitativos e agora, em 2022, entram os aspectos quantitativos também, né? Então, a inclusão da política de riscos social, ambiental e climático na política de gestão integrada de risco das instituições, né, das grandes instituições, isso é uma coisa importante, relevante, uma visão integrada. Então, ele revisa a 4557 de 2017, então tá modernizando. Então, tem a revisão da política interna, tem a definição de requisitos de divulgação de informações relativas a riscos e oportunidades, tem uma série de temas, né? Quantificação de impactos de cálculo de inventário de exposições, sensibilidade, stress testing, concentração, grupo homogêneos. Então, tem uma série de assuntos que em 2022 está sendo endereçado e tem bastante coisa para ser implementada, principalmente para as instituições que estão mais perto ali do S1, S2 e S3, né? E também tem a questão do debate internacional, se você pensar no âmbito internacional, também tem uma série de debates para ampliação de requerimentos, né? Então, questões de macroprudencial, as questões de provisão, como o Sebastião passou ali do IFRS, chamada de capital, que ainda não tem. Então, tem um estágio aí de preparação que visa aí uma modernização nos próximos, eu diria que no horizonte aí de 3 anos, a gente vai ter bastante novidade, bastante novos requerimentos para ser implementados. Você ia comentar alguma coisa? Acho que alguém, a Neumara? Não, eu disse, eu ia... chamei o Sebastião, achei que você ia passar a bola para mim, eu já estava passando a bola para ele. Lúcio, bem lembrado aqui, um dos motivos que a gente tem você aqui o especialista em Financial Services, e a gente vai falando aqui, a gente esquece que o setor é muito mais regulado, você sempre lembra a gente aqui que tem muito mais coisa, né? Mas eu não queria deixar passar aqui, Lúcio, antes de você falar, acho a próxima pergunta, que a Flávia lembrou aqui do Navarro, que trabalha com a gente aqui, que tudo que a gente está falando aqui ainda não muda as responsabilidades, a função da área de gestão de riscos, né? Ainda a área de gestão de risco não vai ser responsável por riscos nem riscos de sustentabilidade. Obviamente vai ser a área de sustentabilidade ou uma área de ESG que vai ser responsável pelo risco. A área de gestão de risco vai ter que fazer o monitoramento com as funções que ela sempre teve. Flávia, bem lembrado, não queria deixar passar, não, ainda mais se você citou o Navarro aqui, que ele foi na sua empresa outro dia. Tem uma pergunta aqui interessante, ó. Essa eu desconheço um pouco, acho que talvez vocês, a Elmara deve saber. Do Hélio Ferreira, ele diz ISO social, ISO 14000, ISO 9000 somados, são suficientes para aspectos ESG?
Então, outro dia eu estava falando com uma jornalista que estava perguntando, um jornalista também, que estavam perguntando: essas certificações ajudam, não ajudam? Agora, além de certificação, tem selinho, tem loja lançando selinho próprio de ESG, tem marca que tem seu selinho próprio e tal. Como é que é isso? Ajuda ou não ajuda? Então, essa certificação. Primeiro que existem as certificações de gestão, né, empresarial, que são as ISOs, que têm critérios bem estabelecidos, tem aí um fórum internacional por trás, formação de um monte de gente para ajudar as empresas a implementar o que a gente chama, né, dos procedimentos aí para ter uma certificação, e também quem checa para ver se tudo foi implementado de forma correta. Então, existe uma grande rede de profissionais, né, definindo aí quais são esses procedimentos para uma empresa, por exemplo, ter uma certificação ISO. E claro que ela ajuda, porque a gente está falando de qualidade de gestão, né? Você arruma processo, arruma indicador, todos esses processos de certificação robustos, né, que tem organizações por trás que garantem aí uma coerência técnica, uma correlação também com referências globais e do mercado, todas elas ajudam a gestão. O problema é que por trás dessas perguntas, muitas vezes, tem a perguntar, então, se eu tenho todas as certificações que são reconhecidas, eu posso dormir tranquilo em relação ao ESG. Então, não. Por quê? Porque a agenda ESG muda o tempo todo, porque, como o Sebastião estava falando, você vai ter que ficar antenado no seu setor, temas novos, como é que você atrai talentos, o que os seus investidores, ou quando você vai no banco pedir dinheiro, seja o tamanho que você for, o que eles querem saber, o que eles veem como riscos. Então, as certificações, elas dão aquela arrumada na casa, de fato. É muito bom, se possível, ter uma certificação, essas certificações reconhecidas, mas elas não são tudo. Sobre essas certificações, que não são certificações, que são esses selos que a gente anda vendo, é muito importante que os selos eles são criados especialmente para os produtos B2C, né, para orientar o consumidor. Esse produto, se vocês forem comprar ovo no supermercado, uma pessoa como eu, por exemplo, olha as caixinhas de ovo e vê lá todas as regras. Essa galinha não tomou antibiótico, essa tomou, essa andou livre, aquela comeu minhoca, e vão se criando aí uns ícones para você se guiar. Esses selinhos que a gente está vendo é a mesma coisa, é para tentar guiar o consumidor que quer ter certos critérios. A questão é que quando eles começam a ser inúmeros, o consumidor também fica perdido e já não sabe mais, e eles perdem a função. A gente viu isso acontecer em outros mercados, no mercado de ovos mesmo, fora do Brasil. Eu tive que fazer um trabalho sobre isso depois do Brasil, por isso que eu fiquei esperta sobre os ícones dos ovos. Mas também a gente viu, por exemplo, na Alemanha teve uma situação muito interessante onde os ícones, né, os selos para produtos orgânicos, existe uma variedade tão grande que o principal jornal do país soltou um caderno que todo mundo, se ia na casa dos alemães, estava pregado na geladeira com ímã, para eles saberem quais eram os ícones. Então, essa coisa de selos é muito importante que instituições como o Instituto de Defesa do Consumidor e outros se envolvam para ver se isso realmente está ajudando o consumidor a se guiar nessa agenda. Era isso. Não, legal, excelente. Bom, a gente está caminhando para o final, acho que a gente vai para as considerações aqui, finais de vocês, né? Sebastião, alguma consideração final aqui? Não, primeiro agradecer aí a participação dos 200 e mais de 250 resilientes que aguentaram a gente aí até essa hora. Tivemos 350, agora caiu um pouquinho, tá? Fantástico. 270. Não, eu acho que assim, Lúcio, talvez só reforçar as mensagens que acho que a gente foi falando ao longo desse evento aqui, para a gente não menosprezar essa agenda de ESG, né? Eu sei que teve todo um movimento de greenwashing, talvez muita coisa acabou não acontecendo. Eu acho que o mercado, de forma geral, não necessariamente puniu, né? Aquelas empresas que endereçaram só como uma peça de marketing, o greenwashing. Mas eu acho que quando você pega toda a combinação de fatores, de regras, reguladores, indicadores, eu acho que por tudo que está acontecendo, isso não vai ser mais possível aí no médio e longo prazo, né? Então, é uma agenda que tem que ser tomada com a propriedade devida, seja para a continuidade e existência da empresa, mas aqui falando para um grupo de profissionais, né? Eu falei um pouquinho durante a minha apresentação, nós vamos ter que estudar, 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 ler, ter interesse, procurar ajuda aí de especialistas para a gente também
a fomentar esse nosso conhecimento e continuarmos sendo profissionais relevantes aí no futuro, né? Então, acho que essa é a minha mensagem final aqui. Legal, Neomara? Eu acho que só complementando, né? Os temas sociais, ambientais, éticos e de governança, eles já estavam presentes, estão presentes, vão continuar presentes. A gente vai ter que entender a conexão deles com os negócios de uma forma mais profunda. Isso vai mudar a vida dos negócios, vai mudar a forma como a gente vê riscos, claro, também como a gente vê oportunidades, e vai mudar, como o Sebastião falou, a vida de todos nós profissionais, né? Todos nós, inclusive eu que trabalho nessa agenda há 20 anos, estamos aí com outros temas, né, inimagináveis, profundos, em alguns setores, para falar de alguns temas, por exemplo, se a gente pegar descarbonização, tem detalhes importantes para a gente conseguir atingir as metas aí e não reverter, né, mas pelo menos reduzir o impacto das mudanças climáticas, para pegar um tema, né, sobre o PIB do Brasil e o PIB global, cuja projeção é um impacto que pode chegar até 18%, né, é muito grande. Então, a gente vai precisar de todas as ideias e todos os profissionais em todas as posições para ajudar as empresas a entender quais são os compromissos a serem firmados, as metas, né, e os sistemas de controle e auditoria para garantir que a gente vai estar no caminho certo. Legal. Diogo, com você. Eu acho que é isso, né, Lúcio? Vamos que passamos um minutinho aqui, mas acho que foi importante. Neumar e Seba, obrigado novamente. Acho que no ano passado a gente falou desse tema, né? Se a gente está evoluindo, ano que vem a gente vai colocar SG de novo, né, Lúcio? Mas a gente vai colocar alguma coisinha a mais aí. O Sebastião vai trazer lá se já saiu as novas regulamentações ou não, e vamos ver o que a gente evoluiu no tema. Se é um tema que evolui muito, é esse tema aqui, né, Lúcio? A gente está falando muito lá do setor financeiro também, né? Então, pessoal, obrigado, Lúcio, obrigado novamente aqui por liderar comigo aqui a apresentação. Neumar e Seba, obrigado. Sejam bem-vindos nos próximos eventos nossos aqui. Nós teremos, então, na quinta-feira, o Fernando Lage, a Camila. Pessoal, para quem ainda não teve o tempo de se cadastrar, está aqui a QR Code novamente, né? Vemos vocês lá. Respondendo algumas perguntas aqui, sim, teremos o evento gravado e as apresentações no site da KPMG, que a gente vai mandar para todos vocês. E no próximo evento, no começo do evento, a gente vai mostrar de novo o endereço para quem não estava aqui no começo. Então, obrigado a todos aqui pela presença e tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Boa noite. até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.